Meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Trazendo mais um tema aqui para vocês, mais um tema. O que assola a humanidade nos dias de hoje? A falta do temor de Deus. Vou direto aqui no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1041, que fala o seguinte: a mensagem do juízo final é apelo à conversão. Enquanto Deus dá aos homens o momento favorável, o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. O juízo final inspira o santo temor de Deus, compromete com a justiça do reino de Deus, anuncia a ditosa esperança. Tito 2:13, da volta do Senhor, quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado em todos os que tiverem crido. 2 Tessalonicenses 1:10. Então, o que assola a humanidade nos tempos de hoje é a falta do temor de Deus, né? O Catecismo da Igreja aqui ele fala, ele coloca a questão do temor de Deus, mas ele leva mais no sentido do final dos tempos, né? Um assombro, vamos dizer assim, um assombro, um receio, um medo, né? Um pavor, vamos dizer assim. Temor de Deus, fundamento do respeito aos pais. Temor devido à presença de Deus. Temor do mal. Temor entre as paixões principais. Temor devido à presença de Deus. 21:44. 21:44. Vamos ver aqui. 21:44. 21:44. A deferência com o nome de Deus exprime o respeito que é devido ao ministério do próprio Deus e a toda a realidade sagrada que ele evoca. O sentido do sagrado faz parte do âmbito da religião. O sentimento de temor e o sentimento do sagrado são ou não sentimentos cristãos. Ninguém pode, em sã razão, duvidar disso. São sentimentos que teríamos em grau intenso se tivéssemos a visão do Deus soberano. São sentimentos que teríamos se nos apercebêssemos claramente da sua presença. Na medida em que cremos que ele está presente, devemos tê-los. Não tê-los é não perceber, não crer que ele está presente. Assim seja, amém. Aqui no 21:44 já fala a respeito do temor ligado à presença de Deus, né? A presença de Deus na vida do ser humano, na vida do homem, né? Na vida do homem, na vida da mulher. O temor de Deus no sentido da presença. Eu acho que o temor, eu acredito que o temor que eu estava querendo colocar é justamente isso. O que falta o que está faltando hoje no seio da humanidade é justamente esse temor, o temor da existência de Deus, ou seja, da ação de Deus que existe na vida do ser humano.
né? O sentido do, aqui ele fala, o sentido do sagrado faz parte do âmbito da religião, ou seja, perdeu-se, né, esse temor, esse temor. Uma vez eu li uma passagem, né, eu não sei dizer exatamente onde está essa passagem, eu não lembro, mas eu vou recitar ela aqui. Aí você pode até procurar ela depois. É num dos evangelhos que fala que que o amor e a verdade se encontrarão, né? O amor e a verdade se encontrarão. E eu, quando eu li essa passagem, eu li algumas outras vezes, eu simplesmente lia por ler, né, essa passagem. Eu lia por ler essa passagem, o amor e a verdade se encontrarão. No outro momento, eu comecei a perguntar a Deus a respeito desse amor, ou seja, o amor verdadeiro, ou seja, o amor que vem de Deus, né, o Espírito Santo. O amor e a verdade não é um só, né? Eu questionava isso a Deus. Senhor, o amor e a verdade eles não são um só. O amor verdadeiro, ou seja, o amor verdadeiro e a verdade propriamente dito não são um só. Eu questionava isso a Deus. E o sentimento que Deus colocava no meu coração é de que, de uma certa forma, eles são um só, né? O amor e a verdade eles são um só. Mas no sentido para a humanidade, ou seja, para o homem compreender, né, o que é o amor e o que é a verdade, ou seja, o amor, o Senhor colocar no meu coração que é o próprio Cristo, ou seja, o amor se fez carne, né? O amor ele se originou, ele nasceu, ele foi gerado, né, pelo Espírito Santo no ventre de Maria, ou seja, o amor é o próprio Jesus. E a verdade é a ação do Espírito Santo, né, em nós. Quando você lê qualquer passagem que fala, quando o homem ele faz, não é o homem que eu digo no geral, não é homem e mulher, o homem ele faz uma coisa que desagrada a Deus, ele vai se afastando de Deus, ou seja, então ele vai se afastando da luz, ele vai se afastando da verdade, ele vai se afastando daquilo que é esclarecedor, que esclarece, que essa verdade que revela. É como uma passagem que diz, né, que tudo aquilo que está oculto será revelado. Então é algo nesse sentido, né? E por que eu trago essa questão do temor, a falta do temor de Deus, nesse sentido, na colocação dessa passagem, né? O amor e a verdade se encontrarão. Porque a verdade, ela é esclarecedora, ela esclarece, né? De uma certa forma, ela esclarece a vida do ser humano em alguns aspectos na sua vida, seja na sua vida física ou na sua vida espiritual. A verdade, ela esclarece. Então, quando ela esclarece algo na vida do ser humano, né? Quando essa verdade ela esclarece, automaticamente ela vai esclarecer a respeito do temor de Deus, né? E isso já é consequência, como eu estou colocando, já é consequência da proximidade de Deus. Quanto mais você se aproxima, mais essa verdade ela vai esclarecendo, mais essa verdade ela vai lhe iluminando, ela vai lhe esclarecendo, ela vai tirando, né, a mácula, ela vai tirando, vai, como é que diz, dissipando a mácula, a sombra, né, a escuridão, o erro, aquilo que aquilo que lhe mantém ali no erro, e consequentemente vai lhe dando entendimento a respeito desse temor, né?
o verdadeiro temor de Deus. E quando a pessoa abraça verdadeiramente essa vivência, né? Porque o temor de Deus, ele, em tantos outros aspectos colocado pela palavra de Deus, é como costumamos dizer, não é só uma frase, não é só um pronunciamento, não é só um slogan, um logotipo, mas é a própria ação divina, é a própria ação de Deus na vida do ser humano. Entende? O temor de Deus é a própria ação. Assim o homem permite, né? Assim o homem se deixa essa ação agir na vida dele, então vai sendo, de uma certa forma, isso que eu acabei de colocar, vai sendo revelado, ou seja, vai sendo mostrado. É a questão da intimidade, né? O íntimo, quando aqueles que foram convidados por Jesus para fazerem parte ali da sua vida social, né? Da sua vida, do seu convívio, quando eles chegaram no começo, eles não tinham muita intimidade, eles não sabiam quem era ele, quem era Jesus. Então, à medida que eles foram convivendo, ali eles foram ganhando essa convivência, eles foram aumentando esse laço, né, com Cristo, com Jesus, e consequentemente Jesus foi revelando a eles aquilo que a outros era oculto, aquilo que a outros, a própria ação do Espírito Santo, de uma certa forma, como a gente vê em tantas passagens, ele diz, né, bem-aventurado, Senhor, porque tu revelaste isso aos pequeninos, né, aos pobres, aos fracos, aqueles que, de uma certa forma, são tolos, né, diante dos sábios. Ou seja, Jesus, Deus revela a eles a verdade, revela a eles o íntimo de si. Então, o temor ele vai aí, ele tá aí nesse íntimo de Deus. Então, o que está faltando hoje na humanidade é justamente isso, o temor verdadeiro diante de Deus, né? Eu vou procurar essa passagem, né? A verdade e o amor se encontrarão. Aí eu vou deixar na descrição aqui do vídeo para você anotar e você fazer essa alusão outra vez quando você for ler essa passagem, você for se debruçar sobre essa passagem, você olhar com esse olhar, né? O amor é Jesus e a verdade é a própria ação do Espírito Santo na vida do homem. Ou seja, o amor é Jesus, a verdade e o amor se encontrarão. Aí eu diria até mesmo quando Jesus fala, eu vou, mas enviarei o Espírito Santo, ou seja, eu vou, mas enviarei a verdade, aquele que tudo revela, aquele que expulsa a escuridão, que expulsa as trevas e revela aquilo que está oculto. Ou seja, eu vou, mas enviarei a verdade, né, na vida de vocês. O próprio Espírito Santo. Então a verdade e o amor se encontrarão. A verdade, o Espírito Santo e o amor, o próprio Jesus, né? Eu vou procurar essa passagem, depois eu passo para você. Então, o que falta hoje na humanidade, meus irmãos, é justamente isso, o temor de Deus, né? Se tivéssemos o temor de Deus no seio da humanidade, com certeza viveríamos melhor. Hoje é 30/10/2024. Falta-nos o temor a Deus. A Deus. Tivesse temor até mesmo do medo, né? Se tivesse temor até mesmo do medo, não teria tantas coisas, tantas desgraças, tantas coisas ruins que acontecem por aí afora. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado aqui no canal Oração Virtual. Desde já, sempre vou estar trazendo aí mais um conteúdo ou outro aí para você, para poder a gente partilhar, tá certo? Um abraço, que Deus abençoe. Rezo aí por todos
que já são inscritos no canal Oração Virtual. Deixo aqui as minhas orações. Peço a Deus a bênção de Deus sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.